Vamos acelerar? Vamos pegar o rumo do nosso primeiro fio, colocando Maurício Reolon na nossa discussão para falar de Grêmio e Juventude e o que a gente pode esperar das equipes. Hoje à noite, CCD pode começar com esse Grêmio que fez uma operação especial para trazer Soteldo, Aravena e Vila Sante. Deu certo, eles chegaram agora às 7 horas da manhã aqui em Porto Alegre. Primeiro, valorizar a ação do Grêmio e toda a força de logística que o Grêmio conseguiu fazer e trazer esses jogadores. Mas e aí é o primeiro tempo do jogo que eu falava, né, a importância dos tempos do jogo. Esse primeiro tempo, a gente pode dizer que o Grêmio perdeu, que o Grêmio não ganhou. Mas não por culpa do Grêmio, por culpa do destino até. Os 3 atletas jogaram todo o tempo. Né? O Soteldo jogou todo o tempo, o Aravena jogou todo o tempo e o Vija Sante jogou todo o tempo. Acho que saiu no finalzinho, não? Uns 40 e jogou 90 minutos. E o jogo do Vija Sante na altitude, vai 4 mil metros, acabou. 4 não tem como jogar hoje. Só que por que eu coloco isso? O Grêmio fez o que tinha que fazer. E um detalhe, né? Todos os jogos desgastantes, né? Jogos duros. Um foi 2-2, o outro foi 4-2, decidido no fim do jogo. Eu tive a oportunidade de ver. Para mim, todo mundo foi bem nos jogos lá, mas acabaram diminuindo as possibilidades de colocação deles. Desde o início, eu não vejo nenhuma possibilidade. Não sei se vocês concordam comigo. Zero. Não vejo nenhuma. É arriscado. Então, esse primeiro tempo do Grêmio, o Grêmio fez tudo certo, preciso elogiar, mas os 3 jogadores estão fora. Mas o Grêmio mandou, inclusive, nesse voo fretado, até um aparato com fisioterapeuta e equipamentos para agilizar o processo de recuperação dos jogadores também, né? Sem dúvida. O Grêmio fez tudo que tinha que fazer. Mas eu digo assim, talvez não dê para começarem a partir desses jogadores, mas possam entrar... É que 2 jogadores, 2 dos 3, né, o Aravena e o Vija Sante, em tese... Eles, quando foram convocados, o Aravena até não, né? Mas quando foram convocados, eles não eram titulares. Então, se teria, por exemplo, uma possibilidade, vamos lá, que o Vija Sante jogasse 15 minutos, que o Aravena jogasse 20 minutos, é diferente do que aconteceu. Eles jogaram muito tempo. Então, mas é preciso sempre valorizar o trabalho do Grêmio, que fez o que tinha que fazer. O que poderia fazer. Nós podemos criticar o Grêmio, nesse caso, por não ter tido força política para que esse jogo contra o Juventude não fosse hoje. Agora, como não conseguiu fazer isso, aí agora fez o que tinha que fazer, o Grêmio me parece definido a partir daí. Ô, Munari, antes de tu falar um pouquinho sobre esse jogo, Vaguinha, também deixa eu abrir espaço pro Maurício Reolon entrar aqui no debate junto com a gente e nos falar que mistério é esse que tem o Juventude, hein? Nos conta que a gente tá muito curioso. Olha, Kelly, muito do meio para frente do time do Juventude. No setor defensivo, praticamente é um Juventude que já se conhece desde o gauchão, com o Gabriel no gol, o João Lucas, Danilo Bossa, o Zé Marcos, que volta a ser titular. E na lateral esquerda, sem o Alan Ruschel, que está suspenso, joga o Lucas Freitas, que é um zagueiro que atua improvisado por ali, já foi titular nas últimas partidas. Os 2 volantes, Ronaldo e Jadson também. A dúvida é a partir daí. Dos 4 jogadores da frente, eu acho que o único que está confirmado de fato é o Lucas Barbosa. Os demais ainda é uma dúvida. Ou o Mandaca ou o Nenê no meio campo. Se o Juventude for um pouco mais criativo, mais ousado, vai com o Nenê no meio campo. Ou até com os 2 juntos e um centroavante. Sem o Edson Carioca, né, que foi titular nas últimas partidas, a maior possibilidade é a entrada do Eric Farias. Entra o Eric Farias pelo lado esquerdo e o Gilberto, que sofreu uma lesão no último jogo, mas voltou a treinar, é a principal tendência da camisa 9, mas não dá para se descartar também a utilização do Tagliari, que entrou, fez gol na partida contra o Bahia e é um jogador de mais mobilidade. Se o Nenê for escolhido para o meio-campo, talvez seja o Tagliari o centroavante, até para que ele auxilie mais na recomposição, algo que com Nenê e Gilberto fica um pouco mais difícil, porque os velhinhos não vão aguentar também. Eu queria, Reolon, te fazer uma pergunta sobre o ambiente de Caxias, pelo seguinte, o empate, como é que ele é visto em Caxias? Eu acho que é visto com um bom resultado, CCD, porque o Juventude confia muito no seu fator local para as 4 rodadas finais, são 2 em casa, contra Cuiabá e Cruzeiro, e também tem um fator, o confronto contra o Atlético Mineiro, o Juventude tem uma sequência, até por isso eu acho que não teve como alterar a data, porque o Juventude tem jogo já no sábado contra o Cuiabá em casa, e na terça-feira enfrenta o Atlético Mineiro, que vai estar às vésperas da decisão da Libertadores. Então, esse cenário,
um empate não vai ser um mau resultado para o Juventude, por mais que permaneça ainda dentro da briga, possa até permanecer na zona de rebaixamento. Agora, claro, um resultado positivo na Arena, animicamente, coloca o Juventude num cenário completamente diferente dentro dessa briga. Reolão, eu queria te perguntar sobre o ambiente, assim, de que forma o Juventude trabalha esse jogo. De forma semelhante ao que o Grêmio tá fazendo, porque o Grêmio tá montando uma operação, tá convocando o torcedor, é uma decisão, e o Juventude tá atrás do Grêmio na tabela de classificação. Como é que o Juventude tá trabalhando esse jogo e como é que tu sente o trabalho do Fábio Matias até aqui? Ele tem consistência para fazer um jogo aqui, um enfrentamento duro com o Grêmio aqui, mesmo sendo um início de trabalho? Olha, Vaguinha, por partes. A primeira é que o Juventude considera a primeira das 5 finais. Foi essa, inclusive, a fala do Fábio Matias aqui na segunda-feira no Show dos Esportes, quando ele concedeu a entrevista. E o outro ponto, o Fábio Matias, eu acho que a grande dúvida é como vai ser o comportamento do Juventude fora de casa, que não foi bom ou não foi tão bom com o Jair Ventura. O Fábio Matias comandou a equipe em 2 jogos dentro de casa, perdeu para o Fortaleza em um jogo que poderia até ter tido uma sorte melhor no primeiro tempo, não aproveitou as chances que teve e acabou sofrendo 2 gols no finalzinho do primeiro tempo. E contra o Bahia reagiu, conseguiu uma virada que foi muito importante. Animicamente o time eu acho que está muito mais forte. Agora tem que ver qual que vai ser essa resposta também jogando longe de casa, mas eu não imagino um Juventude só se defendendo por aí. O Renato, um tempo atrás, depois da derrota para o Criciúma, né, que o Renato disse que não usaria mais Cristaldo e Monsalve juntos, porque nenhum deles é o cara que pode, pelo lado, marcar a subida de lateral. O Juventude vai ter o Lucas Freitas na lateral esquerda, né? Eu queria ver contigo assim, como é que o Lucas Freitas tem jogado como lateral? É um zagueiro, é um cara que apoia bastante, tu acha que o Monsalve pode jogar pelo lado direito? Pode dar, não vai ser tão exigido jogar pelo lado direito, porque tem a dúvida, né? Se joga o Monsalve e Cristaldo juntos, ou se o Renato vai escolher um dos meias e jogar o Edenilson por ali. Ele é um lateral que fica mais, né? É um lateral que ele até colocou bola na trave no jogo contra o Bahia, ele se aproximando mais da área, mas é um lateral que segura mais, quase forma um 3 zagueiros para liberar o João Lucas pelo lado direito, que aí é um lateral que tem um poder ofensivo maior, faz uma dobradinha com o Lucas Barbosa por aquele lado, e talvez seja esse um segredo do Juventude, ou um caminho para o Juventude para atacar o lado do Reinaldo. E por outro lado, eu acho que com o Edson Carioca, o Juventude tinha um jogador de mais força, sem tanta técnica, mas um jogador mais forte fisicamente. Com o Eric Farias, ou mesmo com a entrada de mais um meia, né, com o Mandaca e Nenê, o Juventude pode ser que não abra tanto o time pelo lado esquerdo e busque um trabalho mais centralizado. Eu acho que pro lado do Grêmio, o Monsalve pode ser, não vai ser um problema pro Grêmio acompanhar o lateral esquerdo do Juventude. Mas, por outro lado, pode ser que dentro de um meio-campo mais fortalecido, o Juventude possa ter uma superioridade numérica até se optar por escalar Mandaca e Nenê junto com Jadson e Ronaldo. Maurício Reolon, direto de Caxias, abrilhantando Segue o Fio com todas as informações do Juventude. Muito obrigada, meu querido, pela tua participação por aqui. Volte sempre. Ele que é comentarista da Gaúcha Serra, também tá lá, presença frequente no Pioneiro. É muito bom te ter com a gente. Volte sempre, quando quiser. Portas abertas para te receber aqui no Segue o Fio, tá bom, meu amigo? Obrigado, Kelly. Obrigado, Vaguinha, CCD, Munari. Só chamar que eu tô por aí. Um abraço, Maurício. Grande Abração. abraço. Eu quero só deixar bem registrado aqui que o Inter estará observando atentamente alguns jogadores do Juventude que estarão em campo. Então, vamos caprichar, rapaziada. Observando em que sentido, assim, o agente Vaguinha vai desenrolar alguma contratação? O Juventude tem alguns jogadores muito interessantes. Entendi. Muito interessantes. Esse Lucas Barbosa é muito bom jogador. Ele pertence ao Santos. Tem o zagueiro, o Zé Marcos, que está voltando ao time titular, está terminando o contrato dele. João Lucas, que também pertence ao Santos, é um lateral que é muito interessante. Então, o desempenho deles em campo hoje
pode influenciar em uma Como é- possível contratação. Eu diretor Vaguinha. Eu queria entender como é que esse time tá na zona de rebaixamento, né? Tem esse monte de jogador bom Não, aí. é que tem um negócio. O treinador veio pro Inter. Eu acho É que o treinador veio pro Inter. Tiraram a arma Eu acho do que o Vaguinha, Juventude. não, eu acho que o Vaguinha tem razão. Tem uma série de medo, sabe? Porque o segredo da vida é tu compartilhar emoções, né? Porque aí tu mais ou menos consegue entender. Vaguinha, tem uma emoção que eu gostaria de te perguntar. Até porque eu vou ver isso hoje de noite, assim, e eu tenho medo da frustração. Tenho medo. Como é que é ser eliminado 2 vezes no mesmo ano por um time com esses jogadores aí? Tu pode ter certeza que não é nem perto do sentimento de ser rebaixado. Não, é que esse aí faz mais tempo. Eu quero saber desse ano. Tô falando desse ano. Esse negócio de ser rebaixado faz mais tempo. Inclusive, tu vivesse também. Tu vai sentir um pouquinho hoje. Tu acha que eu vou Se sentir? perder. Tá, Tu olha acha que eu aqui, vou ó, dentro dessa discussão de vocês, a gente já passou dos 6 minutos com a presença do Reolon aqui, que enriqueceu, né, o nosso programa, foi maravilhosa.